Boa noite. É bom nós estarmos juntos nesta noite, cultuando ao nosso Deus. Bom poder ver a banda da juventude, o quarteto feminino Renova, né? A banda da juventude conduzindo a igreja em adoração, cantando a palavra de Deus. Como é bom também poder ver a banda da juventude tocando 2 hinos. Talvez pensamos, né? Bom, hoje a banda da juventude não vamos ter hinos no nosso culto. Talvez porque é um pouco mais difícil para tirar, talvez porque eles têm menos contato, mas que bom ver a nossa juventude seguindo com esse bom legado deixado a nós na história da igreja, que são os hinos, belas músicas, com a música sendo cantada por meio da palavra de Deus, e nós nos alegramos com a banda da nossa juventude. Lembrando, nós temos na terça-feira a nossa escola de música, 8 horas da noite. Nós temos também na quarta-feira musicalização infantil. Alguns que estão aqui participaram tanto da escola de música e da musicalização infantil. E nós louvamos a Deus por esse investimento da igreja, dos pais, na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens que agora servem ao Senhor com esses dons e talentos. Talvez você está percebendo que minha voz está um pouco fanha. Essa semana fiquei muito gripado, pensei até que estava com Covid, fui até o hospital. Descobri que nós precisamos tomar cuidado, muitas pessoas com dengue, pessoas com Covid. Graças a Deus deu negativo. E estamos aí na reta final, ficando praticamente recuperados, ainda com alguns cuidados, mas nada como a esposa que cuida bem da gente, faz aquela sopa deliciosa, isso ajuda a gente a se recuperar muito mais fácil. Meus irmãos, pastor Eucleme e a irmã Marlene não estão conosco, eles estão lá em Goiás, nós temos compartilhado com a igreja e pedido para que a igreja se lembre de orar por eles, mas principalmente pela dona Geralda, a mãe da irmã Marlene, quase 90 anos, ela estava internada na UTI lá em Anápolis, pela graça de Deus, foi possível uma transferência para um outro hospital lá em Goiânia que vai dar um cuidado melhor, ela ainda requer muitos cuidados e a nossa oração, que os irmãos continuem lembrando de orar pela vida da dona Geralda, uma serva fiel do Senhor. E nós agradecemos pelo amor, pelo cuidado da igreja, nas orações também pela vida dela, do nosso pastor, da irmã Marlene. Deus assim permitindo, na próxima semana eles já estarão de volta conosco. Hoje é um dia especial. Quantas mamães temos aqui hoje? Olha, muitas mamães aqui nessa noite. Algumas não puderam vir por bons motivos, estavam com seus filhos em outras cidades ou recebendo os filhos em casa, mas muitas estão aqui. E nessa noite de celebração nós podemos então celebrar a maternidade, celebrar a maternidade como um dom, um presente de Deus. É também um motivo de nós, diante de Deus, da sua palavra, celebrarmos também. Nós nos alegramos que nós vemos famílias com bebês, estão aqui conosco, famílias que em breve estarão com seus filhos aqui, sendo apresentados diante do Senhor. Queremos que em breve o Lucas estará aqui, não é? O Gui e a Ellen estão aí na expectativa, em breve o Lucas chegando, motivo de alegria para todos nós. E o Ministério Infantil preparou então uma homenagem, como não poderia deixar de faltar. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa homenagem que as crianças fizeram hoje no nosso EBD para as mamães. Nossa homenagem por meio do Ministério Infantil às nossas mamães. As homenagens continuam, então mamães se preparem. Na próxima sexta-feira, não mais no sábado, mas na sexta-feira, às 7h30 da noite, o encontro todo especial da mulher cristã em missão. Então mamães,
Se vocês têm dúvidas, querem saber mais como vai ser esse encontro, procura a nossa irmã Rosemeire, ela vai poder passar mais informações. Então, ali está sábado, mas na verdade será na sexta-feira, às 7h30 da noite, esse encontro especial, as comemorações continuam. Irmãos, nós vimos aqui uma homenagem do Ministério Infantil. E como é bom poder ver os pais voltando, as crianças voltando, e nós estamos com a nossa EBD funcionando a todo vapor. Nós temos várias classes para que nós possamos então conhecer mais a palavra de Deus, e nós possamos então conhecer mais o nosso Deus e viver para Ele. Esse é o propósito da nossa escola bíblica dominical, a maior e melhor escola que existe nesse mundo. Então priorize, todo domingo às 9 horas da manhã, nós temos essas classes. Para nossa alegria, nós vamos voltar a ter no próximo domingo a classe de temperamentos transformados, a classe número 2. Então já se prepare para você estar aqui. Também temos a classe de fundamentos da fé, a classe de casamento e família, pecados intocáveis, todas essas classes abertas para todas as pessoas, mas o nosso Ministério Infantil que também funciona na nossa EBD. Se você tem o desejo de servir nessa área, você gosta dessa área, você gosta de ensinar ou quer ter uma experiência, talvez você está pensando, eu queria tanto servir ao Senhor, não sei muito bem em que área, estamos precisando de pessoas, voluntários no Ministério Infantil. E você vai ser muito bem-vindo, você pode conversar com a Solange, dar um tchauzinho, a Solange está bem aqui na frente, ela pode passar mais informações, a Michele também, dá um tchauzinho, Michele, está bem aqui na frente, converse com uma das duas, para você se colocar à disposição. Tanto homens quanto mulheres são muito bem-vindos na nossa escola bíblica dominical para servirem no ministério infantil. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, na versão NVT, nova versão transformadora. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, vou pensar no dia de hoje. Talvez uma palavra venha à nossa mente, legado. E o que é deixar um legado? O que é, na verdade, um legado? E quando nós pensamos nisso, ao pensarmos no dia de hoje, muitas vezes nós nos referimos ao legado como algo ou qualquer coisa que uma pessoa ela deixa para ser lembrado depois por outras pessoas. O que nós podemos notar é que um legado é uma marca deixada no presente, mas também para o futuro, uma grande contribuição para as próximas gerações. E ao pensarmos então naquilo que é um legado, trazendo então para a nossa realidade, para a reflexão bíblica que vamos fazer nessa noite, como é bom quando os filhos, precisando muitas vezes de correção, de instrução, de encorajamento, eles podem ser lembrados de tudo aquilo que os seus pais e as suas mães lhes ensinaram desde a infância. Que legado precioso quando isso acontece na vida dos filhos, na vida das famílias. Os fundamentos da fé servidos aos filhos, e isso desde o berço, tem poder para muitas vezes colocá-los no trilho sempre que por acidente, em alguns casos, eles se descarrilharem. O poder do Evangelho, meus irmãos, quando é semeado no coração dos filhos, pelos pais e pelo exemplo dos pais, tem um valor que não podemos medir. Mesmo que muitas vezes os filhos se apartando da fé um dia, quando se recordarem do ensino, do exemplo, do legado deixado por seus pais, eles poderão então cair em si, recorrer ao amor restaurador do Pai, tal como nós vemos com o filho pródigo lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. E é isso que nós veremos hoje, ao lermos a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura da palavra de Deus na versão NVT. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Queria muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera.
como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque neste momento nós podemos voltar os nossos corações, a nossa atenção para a Tua Palavra. Muito obrigado porque até aqui, com muita alegria, nós pudemos ler a Tua Palavra, cantamos a Tua Palavra, vemos a Tua Palavra em ação por meio daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, por meio de missões e dos missionários levantados pelo Senhor. Muito obrigado porque nós podemos ver o Teu cuidado nas nossas vidas ao compartilharmos pedidos de oração. E hoje nos alegramos de maneira especial pelo dom da vida, pelo presente que é a maternidade. E nós louvamos a Deus pelas mamães que aqui estão, pelas avós que aqui estão nessa noite. E o que nós pedimos é que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, não apenas ao coração das mamães, mas ao coração de toda a Tua igreja. E que nós possamos atentamente ouvir a Tua palavra, possamos conhecer mais o Senhor por meio da Tua palavra revelada, que seja tão somente ela ser proclamada nesta noite, e que ela então encontre corações abertos, receptivos, solo fértil, e que muitos frutos sejam dados por meio da ação do Senhor, através da Tua palavra. Nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao olharmos para esse texto, quais são as lições que a mãe e a avó de Timóteo têm a ensinar para as mamães que aqui estão, aos papais, aos pais que aqui estão também, na noite em que estamos? Qual o legado, tanto Eunice quanto Lloyd, deixaram para esse jovem chamado Timóteo? E é isso que hoje nós vamos destacar, ao olharmos para a palavra do Senhor, olhando três cláusulas desse testamento de fé, desse legado deixado por uma mãe e por uma avó piedosas. E o que nós vamos ver? Que nessas três cláusulas desse grande legado, nós vemos uma fé coerente, nós vemos um ensino que é consistente e por fim nós vemos um coração satisfeito. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Em primeiro lugar, ao olharmos para o texto, nós vemos o legado da fé que é coerente. Observemos novamente o que diz o texto, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando nos diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a fé não fingida, como diz aqui, é uma fé sem engano. É uma fé que não usa máscaras, é uma fé sem hipocrisia, é uma fé limpa, é uma fé verdadeira. A fé não fingida, portanto, é uma fé coerente. É aquela que combina tanto a nossa declaração de fé, a nossa profissão de fé, com a nossa postura, onde quer que nós estejamos. Ela diz uma coisa, mas ela faz o que ela diz. Há uma coerência entre aquilo que nós mostramos e aquilo que nós somos. Naquilo que nós falamos e naquilo que está no nosso coração. Nos faz então pessoas praticantes e não apenas pessoas que são ouvintes da palavra. E é por isso, meus irmãos, que quando nós pensamos, em primeiro lugar, olhando para esse texto, vemos o legado da fé que é coerente. Pensamos então que filhos precisam ver coerência entre aquilo que os pais confessam e como os pais vivem. Os filhos precisam ver essa coerência na maneira em que nós vivemos em casa e vivemos fora de casa. Os filhos precisam ver essa coerência naquilo que nós dizemos, ensinamos, pedimos para que eles façam e aquilo que nós também fazemos. Eles precisam ver coerência na nossa vida das redes sociais, na nossa vida real. Portanto, Paulo, ele tanto sabia disso que ele apelou a Timóteo, que conhecia muito bem essa coerência na fé, tanto da sua mãe quanto da sua avó. E ele escreve um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 14, dizendo as seguintes palavras: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem
o aprendeu. E aqui nós vemos então o apóstolo Paulo, que havia discipulado Timóteo, um jovem pastor. Paulo então apelando à consciência que Timóteo tinha da coerência da fé que ele havia presenciado enquanto estava vivendo com sua mãe e com a sua avó. É por isso que coerência, meus irmãos, não é o mesmo que perfeição, e temos que ter isso muito bem frisado e muito bem claro para nós, porque isso seria algo completamente impossível. Coerência é conhecer e praticar o Evangelho. E quando nós conhecemos o Evangelho e praticamos o Evangelho, nós sabemos que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Deus. Sem essa graça, sem esse favor, sem essa capacitação, nós jamais conseguiremos ser o que o Evangelho propõe para nós em Jesus Cristo. Jamais conseguiremos ser pais coerentes. Jamais conseguiremos ser filhos coerentes. Mas é o Evangelho que nos dá condições, capacidade, para que nós possamos viver assim. É por isso que coerência é viver na graça. Coerência é não apenas viver na graça, mas é viver da graça e viver pela graça que nos é dada por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós pensamos nisso, por exemplo, os pais, muitas vezes eles erram. Os filhos aqui talvez podem dizer, sim, pastor, meus pais erram. Eu poderia contar alguns erros dos meus pais. Mas quando os pais erram, o que nós devemos fazer? Quando os pais erram, eles precisam reconhecer o seu erro. Eles precisam sim arrepender dos seus pecados e fazer o quê? Recorrer à graça, para obterem perdão de Deus, para terem forças para mudar e receber então sabedoria para então viver essa graça. Quando nós pensamos nisso, João ele colocou muito bem isso quando nós olhamos para a primeira carta de João, capítulo 9, ou melhor, capítulo 1, versículo 9 e 10, que nós conhecemos muito bem, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É por isso, meus irmãos, que ao pensarmos então num legado de fé que é coerente, pais que muitas vezes não têm uma fé coerente, pais que muitas vezes podem ter uma fé que não é verdadeira, pode até ser uma fé fingida, creem em algo, mas vivem de forma diferente, pregam uma coisa, mas praticam outra. Muitas vezes dentro de casa não reconhecendo os seus erros, os seus pecados, não se arrependem, não mudam, não se abrem, não se aproximam, não dialogam. Pais que só cobram, só acusam, só gritam. Pais que não vivem na graça, da graça e pela graça do Evangelho, acabam descumprindo uma instrução vital ensinada pelo apóstolo Paulo, que ele nos diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E a palavra do Senhor diz: pais, não irritem seus filhos. Ou seja, pais, sejam coerentes na fé. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. É por isso que os filhos precisam de pais coerentes na fé. Pais que bebem dessa graça e então repartem dessa graça, primeiramente no lar, primeiramente com seus filhos, com seus cônjuges. Pais que se comportam de acordo com aquilo que eles creem. Pais que têm convicção profunda na mesma medida do seu coração, que se torna então piedoso. E Timóteo ele recebeu da sua mãe e da sua avó um legado de fé que era coerente. Elas viviam em casa aquilo que elas professavam, e isso impactou profundamente a vida do jovem Timóteo, ao ponto de nós hoje conhecermos a vida de Timóteo. Conhecemos o legado de Timóteo, que foi fruto do legado de uma mãe e de uma avó, que viviam uma fé coerente. Há esperança para nós. Talvez você pensa nessa noite, pastor, eu preciso aprender mais sobre a graça do Evangelho, porque em casa tem sido difícil vivermos essa fé coerente. Parece que quando nós estamos juntos como irmãos em Cristo, tudo é muito mais fácil. Mas parece que quando a semana começa, na segunda-feira, na terça-feira, a casa já está uma loucura.
E é por isso que quando nós olhamos então para esses exemplos de fé, fé coerente, nós vemos pessoas que não se apoiaram em si mesmas, antes se esvaziaram e pediram então para que o Senhor as enchesse daquilo que somente Ele pode nos dar e nos capacitar para viver então uma fé que é coerente. Mas ao pensarmos na vida de Timóteo, no impacto deixado por sua mãe, sua avó, nós vamos ver em segundo lugar sobre o legado de um ensino que é consistente. E nós vemos isso na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando então diz a palavra do Senhor: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, essa carta escrita por Paulo a Timóteo, Eunice e Lloyd, mãe e avó, ensinaram Timóteo desde criança a conhecer e viver o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Mas é interessante nós pensarmos nisso. Não sei se você reparou. Onde está o pai de Timóteo? Ouvimos sobre a mãe de Timóteo, ouvimos sobre a avó de Timóteo, mas onde está o pai de Timóteo? E nós vemos a palavra de Deus falando sobre isso lá em Atos capítulo 16, versículo 1, e talvez isso vai matar a sua curiosidade. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Portanto, quando nós lemos esse texto, da maneira como a narrativa nos mostra, o pai de Timóteo, ele não era crente. Ele não conhecia a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que nós sabemos então que Eunice, ela teve que sozinha instruir o seu filho Timóteo na fé. E talvez muitas mamães que aqui estão nessa noite vivem algo parecido com o que Eunice teve que viver. E Eunice nos deixa um grande legado de fé exatamente por conta disso. Eunice conseguiu ensinar Timóteo a andar nos caminhos do Senhor, deixando através da sua própria vida esse legado de amor e obediência a Deus, não porque Eunice era uma mulher diferente, não porque Eunice nasceu diferenciada, mas porque Eunice decidiu viver uma fé coerente, uma fé que trazia um ensino consistente, diário, na vida de Timóteo. E como pastor, talvez os irmãos que têm ajudado no discipulado, acompanham outras famílias, muitas vezes nós lidamos com muitas queixas das mães com relação à criação dos filhos. Os pais raramente participam da educação e da criação consistente, diária, coerente dos filhos. Não sei se de repente é algo que não faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, daquilo que nós vivenciamos na nossa cidade, com as pessoas e famílias que nós conhecemos. Mas muitas vezes o que nós vemos são pais ocupados demais, são pais ausentes demais, são pais calados demais, pais que são fechados demais, pais que não investem na vida dos seus filhos. E infelizmente, nós homens temos essa tendência natural. Mas não deveria ser assim. Mas muitas vezes isso acontece por causa do pecado e a maioria dos homens acabam sendo ausentes do lar. E é por isso que, ao pensarmos na história de Timóteo, nós devemos pedir ao Senhor misericórdia, nós homens. Pedir ao Senhor que nos transforme, que não seja a nossa tendência natural a nos guiar, mas que nós possamos, juntamente com as nossas esposas, deixarmos legados de fé, coerentes na vida dos nossos filhos, deixarmos legados de fé que sejam consistentes e façam com que os nossos filhos cresçam de maneira saudável, homens e mulheres que darão testemunho, homens e mulheres que deixarão legados, como nós vemos Timóteo também deixando. Meus irmãos, quando nós pensamos na história de Eunice, apesar da ausência do marido, a mãe de Timóteo era consistente no ensino da palavra.
E desde criança, Timóteo ele foi aprendendo dela, foi aprendendo da sua avó Lloyd, apesar da incredulidade do seu pai, apesar talvez da crítica e da perseguição que ele trazia para sua família, talvez para o seu filho por não ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós vemos é que a mãe e a avó de Timóteo foram consistentes, foram persistentes no ensino na vida do seu filho e do seu neto. E isso trouxe frutos. Isso trouxe resultados. Vemos que elas então superaram todos os obstáculos. Elas então ensinaram de tal forma que isso impactou para sempre a vida desse jovem chamado Timóteo. Mas o que Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo, que impactou tanto a vida desse jovem, a ponto dele se tornar um dos pastores que mais influenciou a história da igreja? Quando nós olhamos a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que nós lemos mais uma vez, vai dizer: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E o que nós vemos é que Timóteo aprendeu de sua mãe, de sua avó, que a Bíblia é sagrada, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia que nos instrui, que a Bíblia que nos dá toda a condição para que nós possamos viver uma vida alegre, de paz e de esperança. Elas ensinaram que a Bíblia conduz o Filho à salvação em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que dá sabedoria para o viver. E é por isso então que o texto diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Portanto, para que pais e mães possam deixar um legado de um ensino consistente na vida dos filhos, é necessário que desde criança eles possam conhecer as sagradas letras, as escrituras, a palavra de Deus. É por isso que nós nos alegramos vendo o ministério infantil. Vemos homens e mulheres investindo suas vidas ensinando as crianças. E podemos ver depois pais entendendo que a responsabilidade de educar os filhos, criar os filhos, conduzirem-nos nos caminhos do Senhor, são deles durante a semana. Então vamos ver essas crianças crescendo e essas crianças dando frutos, crianças que testemunham, crianças que evangelizam, crianças que ganham outras pessoas para Jesus Cristo. Timóteo recebeu um legado, um ensino que foi consistente, um ensino que foi marcante, um ensino persistente da sua mãe, apesar de todas as dificuldades. Por fim, quando nós pensamos num legado, um exemplo de legado para os filhos, nós vemos o legado de um coração que é alegre, um legado de um coração que está satisfeito em Cristo. E quando nós pensamos mais uma vez na mãe, na avó de Timóteo, nós vemos então que ele herdou essa fé coerente, esse ensino consistente e um coração satisfeito em Cristo. É o que diz lá em Atos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3, nos dizendo assim a palavra de Deus. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E desse texto aqui, meus irmãos, nós podemos aprender que pais, mães, satisfeitas em Cristo, que têm a sua alegria em Cristo, criam e educam seus filhos para Cristo e não para si mesmos. Eles sabem que os filhos não lhes pertencem. Eles sabem que os filhos são do Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. E assim então os planos dos pais para os filhos se tornam diferentes. Os planos dos pais para os filhos se tornam os planos de Deus para os filhos. Senhor, o que o Senhor quer fazer com os nossos filhos? Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Os nossos filhos não são nossos. O Senhor nos deu o privilégio de nós podermos cuidar deles, mas eles pertencem ao Senhor. Faça deles aquilo que o Senhor quiser, que eles sejam homens e mulheres para a tua glória. Portanto, quando nós pensamos nisso, pais satisfeitos em Cristo,
Eles não buscam a realização nos filhos, mas eles projetam nos filhos os sonhos de Deus, projetam a vontade de Cristo para os seus filhos. Quando chega a hora de Deus levar os filhos aonde Ele os quer, pais satisfeitos em Cristo, eles vão se alegrar, apesar de claramente a tristeza natural de não estar mais juntos, de talvez terem que mudar de cidade, talvez até de país. Mas quando chega esse momento, pais que estão satisfeitos em Cristo, eles se alegram, pois eles sabem, como diz Salmo 127, versículo 4, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, filhos nascidos na juventude. E foi assim com Eunice, e foi assim com Lloyd, e deve ser assim com todos nós. Timóteo, ele recebeu de herança, ele recebeu um legado, e esse legado que ele recebeu em último lugar foi um coração satisfeito, um coração alegre em Cristo, visto na vida da sua mãe e da sua avó, e isso o impactou para sempre. Um exemplo de legado para os filhos. Chegando ao fim dessa nossa breve até reflexão dessa noite, nós vemos que o legado de uma fé coerente, nós vemos que o legado de um ensino que é consistente, o legado de um coração que é satisfeito, alegre em Cristo, tudo isso fez com que Timóteo tivesse uma vida de fé, tivesse uma vida de esperança, tivesse uma vida de amor, e apesar de todas as lutas e dificuldades que sua mãe enfrentou, que ele enfrentou, ele pôde perseguir na vida cristã com fé, ele pôde viver com esperança, ele amou a Cristo, ele serviu a sua igreja. Quando nós pensamos na vida de Timóteo, devemos pensar, queremos filhos tais como Timóteo. Mas para isso é necessário que nós sejamos pais como Eunice, pais e mães como Eunice, pais e mães como Lloyd, nome tão diferente que eu quase me esqueci aqui. Devemos buscar, se queremos ser filhos assim, sermos pais assim, sermos avós assim. E quando nós pensamos nisso, talvez nessa noite, ao pensar em tudo que nós refletimos, talvez você diga nessa noite, pastor, eu não fiz nada do que Eunice e Lloyd fizeram. E por conta disso, tudo deu errado com os meus filhos. O que eu faço agora? Há solução. E talvez para você que está pensando assim nessa noite, jamais se desespere. Jamais entregue os pontos. Recorra à graça de Deus. Ainda há tempo. Você ainda tem joelhos para serem dobrados e colocar diante de Deus a vida dos seus filhos. Ainda há tempo de você reconciliar-se com seus filhos, se assim for necessário. Ainda há tempo, porque Deus tem te dado vida, saúde, de você talvez pedir perdão, de você mudar a sua trajetória, de você tomar atitudes diferentes, e você ainda assim ter a oportunidade de impactar a vida dos seus filhos. Deixar um legado para o presente na vida deles, mas também para o futuro e para as próximas gerações. Talvez você nessa noite, ao pensar nessa reflexão que nós fizemos, possa dizer, pastor, mas eu fiz tudo isso. Tudo que Eunice fez, eu fiz, mas deu tudo errado com os meus filhos. E talvez isso está latente no seu coração. Traz angústia para você, traz tristeza ao seu coração. Mas lembre-se, depois de tudo dito e feito, os filhos, quando se tornam maiores de idade, adultos, vão fazer as suas próprias escolhas. E a sua escolha foi feita. Teve uma fé coerente. Teve uma fé que ensinou consistentemente os seus filhos nos caminhos do Senhor. E eles tomaram as suas decisões depois de adultos. Confie também que o Senhor está ouvindo a sua oração. E pode ser que, tal como o filho pródigo, um dia ainda, os filhos voltarão para a casa do pai e dos pais, arrependidos, transformados.
Talvez você nessa noite, ao pensar em tudo que nós refletimos, possa dizer: pastor, eu não consegui ter filhos. E talvez alguns vão dizer: e talvez eu não quero ou não consiga adotar filhos. Talvez esse é o seu caso. Você pode ter dezenas de filhos na fé. Você pode ter filhos de oração. Você pode ter filhos do seu ensino. Você pode ter filhos do seu discipulado. Aliás, essa é uma das mais nobres funções dada a todas as mulheres, inclusive para as que já tiveram e já criaram seus filhos. Talvez você tenha orado ao Senhor: Senhor, dê-nos filhos. Talvez 6 meses se passaram, 1 ano, alguns anos se passaram. Nós não sabemos os planos do Senhor, mas sabemos que Ele é bom. Nós temos exemplos do poder miraculoso de Deus em fazer com que mulheres que não podiam ter filhos. Mas também vemos o poder miraculoso de Deus fazendo com que mulheres que quiseram ter filhos não puderam. E mesmo assim Deus deu alegria a elas de poderem ter filhos na fé, de serem exemplos às outras mulheres, às outras crianças da igreja, discipulá-las e deixarem também um grande legado. Como nós devemos proceder ao pensar no que refletimos nessa noite? Em pensarmos em deixarmos um exemplo de legado para os nossos filhos. O que nós devemos em qualquer circunstância é recorrer sempre à graça de Deus. Nós jamais podemos nos dar ao luxo de não trabalhar e então não deixar um legado, uma herança. Lembre-se, só deixa uma herança, um legado, quem tem algo para deixar. Quem está trabalhando para deixar algo como herança e como legado. Portanto, que nesta noite não sejamos encontrados como pessoas que deixam dívidas, ao invés de deixarem heranças, legados celestiais. Portanto, o que nós devemos fazer nessa noite é buscar uma fé coerente. Uma fé coerente que traz salvação, mas também traz santificação. Nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos, nas vidas daqueles que Deus vai nos permitir influenciar. Devemos perseverar com o ensino consistente, vivendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para que então possamos cultivar por fim um coração que está satisfeito em Cristo. Um coração que terá Cristo como seu tesouro, que terá Cristo como a sua maior alegria. Tudo isso deve ser como que regado com muita oração. Talvez a mesma oração do salmista que diz no Salmo 144, versículo 12, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Talvez nessa noite seja a noite de alguns receberem um tesouro maior que é Cristo Jesus. Talvez alguns pais, talvez algumas mães tenham tido dificuldade de poder então deixarem esse legado. Talvez porque ainda não receberam um legado, não receberam a maior herança que podem receber, a salvação em Cristo Jesus. Porque ao recebermos a salvação em Cristo Jesus, ao confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós poderemos multiplicar essas riquezas de Cristo na nossa vida e na vida das pessoas, na vida dos nossos filhos. E então poderemos cultivar essa satisfação, esse contentamento em tudo o que Cristo prometeu para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos deixar um rico legado na vida dos nossos filhos e na nossa sociedade tão carente de um legado coerente, consistente e alegre que só Cristo pode nos dar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
Essa mensagem talvez fala mais profundamente ao coração dos pais, ao coração das mães. A palavra de Deus talvez encontrou alguns corações que se alegraram com o presente da paternidade, da maternidade. E apesar das dificuldades, dos obstáculos muitas vezes enfrentados, tem enxergado essa graça de Deus que os tem ajudado a viver Jesus, a ensinar os filhos a andar nos caminhos de Jesus e podem então presenciar esses frutos. Talvez a palavra chega nessa noite em alguns corações abatidos e ela nos traz esperança. Um legado registrado na palavra de Deus que pode ser o nosso legado a partir desta noite. Qual será a sua decisão? Entregar-se à tristeza, talvez à decepção, à prostração, ou olhar para Cristo. E ao olharmos para Cristo, vemos o exemplo que nós precisamos ter para nessa noite pedir: Senhor, venha ao meu socorro, transforme a minha vida, para que a minha vida mudada e transformada possa fazer com que outras vidas sejam transformadas. Transforme a minha vida para que a vida dos meus filhos sejam transformadas. Transforme a vida do meu cônjuge para que nós possamos juntos transformar a vida dos nossos filhos. E que esse legado seja ainda ouvido, sentido, experimentado pelas gerações que virão.